estudar ecologia. Dentro da biologia, tem os macetinhos. Tem nomes essenciais que vocês precisam saber. Tem palavras que só de olhar, vocês já matam o que significa. Por exemplo, logia vem do grego logos, que significa estudo. Então, tudo que terminar com logia significa estudo de alguma coisa. Por exemplo, biologia. Bio significa vida. Então, biologia é o estudo da vida. Dá um exemplo para vocês entenderem aí. Eco vem de oikos, que significa casa. Então, dentro de ecologia, a gente vai estudar o organismo e a interação desse organismo com o meio em que ele vive, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Tanto a interação, né, nossa interação com o meio e também como a gente prejudica o meio e isso volta pra gente. Então, toda essa interação, sendo positiva ou negativa, sendo harmônica ou desarmônica, vai ser estudado dentro da ecologia, tá bom? Então, olha só, seres vivos, a classificação geral de seres vivos. Todo ser vivo possui célula, tá? Anotem aí. Célula é a unidade básica de todo ser vivo. Então, todo ser que é vivo possui célula. Eu vou desenhar algumas células aqui para vocês. Aí vocês vão me falar se vocês conhecem essas células ou não, tá? Essa daqui, gente, ó, dá uma olhada pra cá. Já viram ela aí em algum lugar, em algum tempo aí na vida de vocês. Certo? Essa célula aqui é a célula que ela tá presente aonde? Qual órgão? Intestino. Essa estrutura aqui, vocês lembram o nome? Chamam microtubulosidade. Então a célula do intestino tem esse formato porque quando o alimento ele passa, quando o bolo, né, ele passa, qual a função do intestino? Absorção. Né? O delgado absorve nutrientes e o intestino grosso absorve água e sais minerais. Então, quando ele o alimento está passando aqui, ó, ele está sendo o quê? Os nutrientes estão sendo o quê? Absorvidos. Já foi digerido, já foi quebrado, está prontinho para ser absorvido. Se fosse assim, ó, o alimento ia passar, ia ser absorvido os nutrientes e ia jogar na corrente sanguínea, beleza. Só que dessa forma, ele vai passando devagarzinho entre a membrana aqui, ó. E aí vai aumentando a superfície de contato e o tempo. Então, à medida que vai passando aqui, a concentração, a quantidade de nutrientes é absorvida em maior quantidade. Vocês concordam ou discordam? E aí, esses nutrientes são lançados para onde? Para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea manda os nutrientes para todo o nosso corpo, certo? Essas células aqui, ó, com esse formato mais achatado, são as conhecidas células musculares, ou os miócitos. Né? Qual é a característica principal dos músculos? Contrair e relaxar. Né? Então aqui esses feixes, essas células vão formar feixes, e aí formam feixes musculares que eles se contraem e relaxam, tá? A todo momento. Coração, por exemplo, tem uns que são voluntários, né? Que a gente consegue movimentá-los à medida que a gente tem a consciência que a gente quer fazer aquilo, né? Ou involuntários. Por exemplo, nosso músculo da perna, os músculos em geral, a gente consegue controlar, certo? A gente se movimenta, a gente pensa para isso acontecer. Mas o coração, por exemplo, que é um músculo chamado de miocárdio, a gente consegue controlar? Para de bater, começa a bater. A gente tem essa percepção? Não. Então é involuntário, ou seja, o nosso sistema nervoso central, ele manda essa informação sem a gente perceber. E acontece normalmente. Imagine se a gente ficasse, se fosse voluntário, né? Coração, a gente sempre pensa nisso, coração bate, 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 bate. Uma hora a gente ia se distrair e ia acontecer o quê? Ele ia parar de bater. Então ele é involuntário, a gente não controla, tá? Tá acontecendo normalmente. Por exemplo, outra célula aqui, gente. Que célula é essa daqui? Um neurônio. Tá ligado a qual sistema? Nervoso. Essa célula, ela tem esse formato diferente, certo? Que um neurônio, ele vai se ligando a outro neurônio, formando um feixe de neurônio. Pense num fio elétrico, que a corrente elétrica, a eletricidade passa ali dentro. A mesma coisa acontece com o neurônio. Então, o que passa dentro desse feixe de neurônio? Passa a informação, tá? Só que ela é rápida, é uma informação muito rápida que o nosso cérebro.
Por exemplo, quem nunca estava lá mexendo na panela, fazendo brigadeiro, qualquer coisa, e aí queimou o dedo na panela. A gente pensa assim, ó, acontece dessa forma, e queimei meu dedo, tá doendo, vou tirar. É assim que a gente faz? Não. O impulso nervoso é tão rápido que a gente automaticamente faz o que? Antes de pensar em tirar o dedo, a gente já tira. Então a informação, ela é precisa, ela é rápida. E aí a gente tem essas atitudes durante as situações que a gente é envolvido, né, no nosso dia a dia. Então o neurônio, ele tem esse formato porque ele vai formar essa rede, tá bom? Então, o que vocês podem tirar disso aqui? Cada célula tem uma forma diferente, nem todas as células são iguais. E cada célula possui uma função específica, tá? Se a gente pegar o neurônio e colocar em outra parte, ela não vai ter uma função específica que o neurônio tem no sistema nervoso central. Então, o nosso corpo é tão perfeito que cada célula funciona de acordo com a sua localização e tudo mais, tá bom? O que vocês têm que saber, então? Que todo ser vivo ele é composto de células. Existem seres vivos que são formados por uma única célula, que são chamados de organismos ou indivíduos unicelulares, tá? E existem organismos que são formados por muitas células, que são chamados de organismos pluricelulares ou multicelulares, tá? Então a gente classifica dessa forma. Por exemplo, bactéria, que tem bactéria. A gente consegue ver a bactéria olho nu? Não. Mas está aqui presente. Está presente no nosso corpo. Só que a gente só consegue ver com o auxílio do equipamento. Qual é o nome desse equipamento? Microscópio. Tá? Agora, quando a gente tem um aglomerado de células, milhares de células, trilhões de células, a gente consegue ter um organismo pluricelular. E aí a gente consegue ver a olho nu. Tá bom? Essas células também têm outras classificações. A gente chama de célula eucarionte, células que têm núcleo, e procarionte, células que não possuem núcleo. Quem lembra disso? Tá? Então, olha só. Vou desenhar aqui um esqueminha para vocês, tá? Vou desenhar aqui em cima. A nossa célula, ela é muito complexa. Dentro dela, ela é composta, né, por várias organelas citoplasmáticas. Uma dessas organelas, muito importante, uma de todas as outras, é chamada de núcleo. Qual é o papel do núcleo? Qual é a importância do núcleo? Guardar o quê? O material genético. O ácido desoxirribonucleico. O que significa o DNA? Não a palavra, mas o que tem no DNA? O que ele apresenta pra gente? As nossas informações, as nossas características genéticas. Então, quando há fecundação, ocorre a mistura do material genético, 50% do pai, 50% da mãe, vai formar um indivíduo único, certo? No caso de gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos, eles compartilham mais material genético, certo? Mas nós aqui não somos univitelinos. Nós temos o mesmo material genético? Não, nós temos materiais genéticos diferentes, por isso que cada um é um indivíduo diferente, certo? E o mais importante é que esse material genético, ele não pode estar solto, ele não pode estar em qualquer lugar, tá? Ele tem que estar guardadinho, compactado, numa forma conhecida como cromossomo, que vocês já devem ter ouvido falar. E aí ele fica guardadinho os cromossomos dentro da onde? Do núcleo, está protegido, tá? Todas as células que possuem núcleo, essa membrana do núcleo se chama carioteca. Então, toda célula que possui núcleo guardando o DNA, protegendo o DNA, é chamada de células eucariontes. Pensa assim, eucarionte, as nossas células, tá? Nós temos o DNA guardadinho aqui dentro. As células dos animais são eucariontes, as células dos vegetais são eucariontes, as células protozoárias e dos fungos, tá? Tem um grupo de organismo vivo que é unicelular e que não tem núcleo. Ou seja, o material genético, ele fica disperso, solto no citoplasma. Que organismo é esse, gente? As famosas, as temíveis bactérias. Quer falar alguma coisa? Então, a bactéria, ela não tem núcleo, mas ela tem DNA? Sim, só que está livre, está disperso aonde? No citoplasma, tá bom? E aí são chamados de organismos ou de células procariontes,
Até aqui alguma dúvida? Não? Então todo organismo possui células. Vocês acham que todas as bactérias são ruins? Não. Não. Nem todas, né? A gente, dentro do nosso corpo, a gente tem bactérias, fora do nosso corpo também, que são benéficas, né? Auxiliam no processo de funcionamento do nosso corpo. Só pra ver se eu entendi. A eucariontes é que tem núcleo e o DNA tá dentro do núcleo. Dentro do O procariontes é que o núcleo tá disperso no citoplasma. O DNA tá solto, não tem núcleo. Isso. Não tem aquela camadinha de proteção, tá solto. Isso. Bom? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aí quando o vestibular se tiver dúvida, pensa assim, eucarionte, a minha célula, nós somos organismos complexos, nós temos núcleo guardando o nosso DNA. Beleza? Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vocês vão ao hospital e aí vocês estão com uma infecção de garganta, causada por uma infecção bacteriana causada por bactérias, obviamente. E aí o médico prescreve medicamento. Qual medicamento que a gente toma para combater bactéria? Antibiótico. Aí ele fala assim, ó, você tem que tomar um antibiótico 7 dias, durante 7 dias. Chega no 5º dia, você tá sem sintoma, já tá legal, acha que tá 100%, vai lá e para de tomar o medicamento. Só que existem bactérias que elas têm genes dentro dela, o material genético dela, elas possuem genes de resistência. Ou seja, por mais que você tomou 5 dias, matou algumas bactérias, mas pode estar algumas ali que tem o quê? Resistência. Então, se você parou de tomar o medicamento, elas vão estar ali resistentes, certo? Só que elas têm núcleo? Não. Aí elas começam a fazer o seguinte, ó, tem outra bactéria ali que não é resistente. Aí ela vem, ó, gruda do ladinho de outra bactéria e passa o gene de resistência dela para essa daqui. Então, eu sou resistente, você também é. E aí a gente vai passando o gene de resistência. Daqui a pouco, no caso, né, pode vir uma infecção, que é mais grave ainda. Porque essas bactérias resistentes agora tem em grande quantidade, e aí aquele medicamento já vai fazer efeito de novo? Não, ele perde toda a sua funcionalidade. E por que o álcool interfere no antibiótico? Por que o álcool interfere no antibiótico? É por causa da fórmula química do medicamento. Tem compostos químicos em medicamento que quando o álcool entra na corrente sanguínea, corta o efeito, tipo assim, entendeu? Então não é legal ingerir. Se você está fazendo uso do antibiótico, é legal você usar corretamente, tá bom? Outra coisa, gente, bem legal, produção de insulina. O que é insulina? É um hormônio, certo? Que é lançado na corrente sanguínea. E qual é a glândula que libera esse hormônio? O pâncreas. Lembram disso? Sistema digestório. Mas aí o pâncreas ele é dividido, né? Libera o suco pancreático no sistema digestório, lá no duodeno, mas libera também insulina e glucagon na corrente sanguínea. Tá? O que a insulina faz? Ela pega a glicose e leva a glicose para onde? Para dentro da célula. E aí, antigamente era utilizada, muito tempo atrás, a insulina bovina em humanos. Em pessoas que têm carência de insulina ou em pessoas que se alimentam de excesso de carboidrato, fica com pico de glicose no sangue, e a insulina que a pessoa tem não dá conta. Então a pessoa tem que injetar insulina. Então injetava-se insulina bovina. Só que aí veio a engenharia genética, a biotecnologia, e eles começaram a fazer o seguinte: eles pegaram o gene humano que codifica insulina e colocaram dentro de onde? Da bactéria. Implantaram ali dentro. Aí essa bactéria agora começou a produzir o quê? Insulina. Insulina humana. E aí essa insulina é retirada para poder ser aplicada por aí. Tá bom? Então dessa forma. Então quando a gente pensa em bactéria, a gente tem que tirar esse preconceito de que toda bactéria é ruim. Tá? Não é assim também. É claro que existem as bactérias que causam alguma patogenia, alguma doença. Ok. Mas nem todas. Tá bom? E tem aquelas da amônia também. Ciclo de nitrogênio. A gente vai ver isso mais pra frente. Ainda dentro desse conteúdo, tá? Não sei se hoje. Os lactobacilos. Bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal. Quando a gente toma Yakult, estão lá, lactobacilos vivos. Tá? Pode. Beleza, gente? Até aqui? Tá?
Então, olha só, quando a gente fala de seres vivos, então a gente já sabe que todo ser vivo possui célula, tá? E aí, as células podem ser eucariontes e procariontes, ou os organismos podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Então, seres vivos, eles podem ser de espécies iguais, tá? Ou espécies diferentes. A gente fala seres vivos da mesma espécie, seres vivos de espécies diferentes, beleza? Então, a importância de se estudar a ecologia, tá? Preservar e conservar o meio que a gente vive. Então, a ecologia, o estudo da ecologia, permite a gente analisar o meio e a gente ter essa consciência do que a gente pode fazer para preservar, para conservar. Vocês acham que hoje em dia o papel da ecologia nesse estudo é importante ou tá tranquilo o meio ambiente aí? A gente não está agredindo, não está danificando? O que vocês pensam sobre isso? Muito importante. Tá? Muito importante, não é isso? Então, a partir desses estudos, a gente utiliza estratégias para poder não causar danos, malefícios ao meio ambiente. Como? Né? Por exemplo aqui, gente, o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Agora eu quero ouvir de vocês. Isso com certeza vocês já sabem. São os gases que ficam na atmosfera? Os gases poluentes lançados na atmosfera. E aí o que acontece? Que retém o calor. Eles ficam presos, não é isso? É quando bate a radiação, ela bate e reflete, ela bate e fica, uma porcentagem dela, né? E aí fica abafado. A atmosfera terrestre ela fica abafada e aumenta a temperatura da Terra. O efeito estufa sempre existiu, mas a ação humana está causando um desequilíbrio tão grande no efeito estufa que ele tende a aumentar cada vez mais, porque os poluentes são cada vez mais lançados na atmosfera terrestre. Beleza? Extinção das abelhas, vocês já ouviram falar? Tá? Estudos recentes comprovam que as abelhas elas estão sendo mortas, grande quantidade de abelhas, devido ao uso de agrotóxicos, substâncias tóxicas. Qual é o papel principal, fundamental das abelhas? Polinizadores. Tá? Pássaros são polinizadores, morcegos, abelhas. O que a abelha faz? O que esses agentes polinizadores fazem? Eles vão na florzinha coletar o alimento deles. O que tem ali? O que a flor oferece para os agentes polinizadores? O néctar, que é o açúcar. Então, a abelhinha vai lá coletar o néctar, ou o pássaro, ou sei lá, e aí se suja de quê? De pólen. Quando ele se suja de pólen, ele vai coletar numa outra florzinha, ele acaba fazendo a troca de gametas. Qual o nome disso? Polinização. Acontece a fecundação cruzada e gera novos organismos. Se não tem abelha, se está diminuindo a incidência de abelha, o que vai estar diminuindo em consequência disso? A população, a comunidade de espécies de plantas, certo? Automaticamente vai mexer com a concentração de oxigênio que tem na superfície da Terra, vocês concordam? Por quê? O que as plantas fazem? Fotossíntese. O que acontece na fotossíntese? Com os gases. Ela captura qual gás? As plantas vegetais. Gás carbônico e libera o gás oxigênio. Então, se tem uma perda de vegetal, olha a cadeia, um desastre em cadeia. Vai ter perda de vegetal, consequentemente, a redução de oxigênio na superfície da Terra. E assim vai. E aí a gente é prejudicado novamente. Então, é um ciclo, né? A gente tem que cuidar do meio onde a gente vive, cuidar da nossa casa. Não casa propriamente dita, mas também a gente tem que cuidar. Mas a gente tem que cuidar do local onde a gente está presente. Tá? Tem que ter essa consciência e tem que preservar. E o estudo da ecologia permite isso. Tá bom? Então, dentro da ecologia existem duas teorias. A teoria preservacionista e a teoria conservacionista. Tá? A preservacionista, ela afirma que restringir o acesso humano a diversos locais é necessário. Por exemplo, vocês já viram áreas de preservação? Tá? Áreas cercadas, que tem placa lá APP, restrito. Aquelas áreas ali, elas não podem... por exemplo, você quer visitar, beleza, você tem que agendar para visitar aquele local, mas o acesso ele é restrito, você não pode entrar lá a hora que você quiser. Justamente por quê? Pelos danos que a gente está causando naquela área. Então é uma forma de preservar o que restou daquele local. Aqui em Rio das Ostras tem algumas áreas de preservação. Alguém poderia citar?
Parque dos Pássaros. Itapebuçus. Mas Itapebuçus tem uma trilha lá que vocês têm acesso, não é isso? Né? Essa trilha aí, eu nunca fui, vocês já foram, né? Vocês veem muito lixo, árvores cortadas, armadilhas, sei lá, de caça, de caçadores. Depende da época? É mais o que? Verão que... Quando tem carnaval, essas épocas festivas, Temporada. geralmente fica com mais lixo. Então vocês percebem que, por mais que seja uma área restrita ali, o ser humano tem acesso a boa parte dela e, ao mesmo tempo, em vez de ter a consciência, faz o quê? Danifica, né? Destrói. O manguezal também, né, gente? A gente tem um restinho de mangue aqui em Rio das Ostras. Tem muitas casas próximas, né? Antigamente aquela área era bem maior, acredito eu. Só que agora ela está completamente reduzida. A área de mangue ali é muito pequena. Tá? Então a ação humana, a gente consegue ver perfeitamente a ação humana ali. Tá bom? Teoria conservacionista, ela diz que dá para conciliar o ser humano, outras, né, convivendo naquele local. Se a gente tiver o quê? Consciência. Né? A gente pode ir, mas a gente tem que ter consciência para não danificar aquele local. Isso acontece de fato? É difícil, né? É o caso aí de Itapebuçus. A gente tenta dar essa liberdade para a gente ter acesso, só que o pessoal em geral vai e causa malefícios ao local. Deixa lixo lá, e aí vai para o mar e tudo mais. Tá bom? Então essa teoria aqui, ela define uma harmonia, que dá para conviver. Eu acho que até dá para conviver, só que vai depender muito da consciência. Onde eu escrevi isso? Tá? Da consciência de cada um. Tá bom? Níveis de organização. A gente vai ver um pouquinho de átomos até biosfera. Tá bom? O que são átomos, gente? São elementos que vivem na superfície da Terra, certo? Quem aqui já viu a tabela periódica? Cheia de átomos lá. Todo mundo, né? Vou botar alguns átomos aqui pra gente dar uma relembrada. Tá bom? Que átomo é esse aqui? Carbono. Esse aqui? Potássio. Esse aqui? Esse aqui? Sódio. E assim vai. Então existem vários átomos, né? Só que esses átomos, eles possuem cargas. Já ouviram falar que os opostos se atraem? Assim acontece com os átomos. Os átomos de cargas negativas se atraem com os átomos de carga positiva. Vice-versa. Quem aqui já namorou alguém, tipo assim, olhou pra pessoa, viu que não tinha nada a ver com você, mas que tinha alguma coisa que te atraía a ela? Quem nunca? Eu nunca. Tipo, você olha pra pessoa, gente, não tem. Olha pra pessoa e Tipo, não tem nada a ver com você, tipo, é o seu oposto. Mas automaticamente você é atraído de alguma forma. Quem nunca? Quem nunca levanta a mão? Mês passado eu fui Não existe. Sério? Raridade. Não precisa comentar. Corta essa parte, tá? Ó, corta essa parte. Então, olha só. É assim que acontece. Então, os átomos, eles se atraem, tá? Por exemplo, quando eles se atraem, eles formam o quê? Moléculas. Vou botar as moléculas agora, tá? Molécula é essa daqui, gente. Molécula de água. Então, aconteceu uma atração entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Essa daqui, gente. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, entre carbono e oxigênio, e assim vai. Vamos ver quem sabe essa daqui, ó. O que é essa molécula aqui? Glicose. Muito bem, glicose. Então, olha só. A atração dos átomos vão formar moléculas, certo? E várias moléculas juntas vão formar as células. Então, tem glicose, tem lipídio, tem água, tem várias moléculas que formam as células. Então, tem várias células, não vou voltar nisso, de diferentes funções, tá bom? Quando as células, em comum, elas se unem, elas vão formar um tecido.
Por exemplo, aqui eu tenho várias células. Que tecido é esse? Epitelial. Tem adipose também. Eu tenho adipose também em grande quantidade, média quantidade, mas tem. Mais o que, gente? Olha os tecidos aí. Neurônio. Neurônio, células da glia, tecido nervoso e assim vai, tá? Conjunto de tecidos vão formar os órgãos. Conjunto de órgãos vão formar os sistemas. Por exemplo, eu vou falar os órgãos, vocês falam o sistema pra mim, tá? Os sistemas. Traqueia, laringe, cavidade nasal, laringe, traqueia, pulmão, bronquio, bronquíolos, alvéolos pulmonares, respiratórios. Coração, veia, artéria, capilar, circulatório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino digestório e assim vai, tá? Rim, ureteres, bexiga, uretra. Urinário. Certo? Beleza? Então olha só, cada conjunto de órgãos específicos vão formar os sistemas, tá bom? Conjunto de sistemas no indivíduo, né, vai formar um organismo, beleza? Conjunto de organismos, perdão, gente. Ó. Faltou um negócio aqui, tá? Acrescenta aí. População. Só puxa a setinha e bota a população. Olha só. O conjunto de organismos. O que você me falou, hein? O conjunto de organismos de uma mesma espécie vai formar uma população. Tá? População de dois indivíduos da mesma espécie. Tá? Agora, se você tem espécies diferentes naquele ambiente, a gente chama de população, conjunto de espécies diferentes, a gente chama de comunidade. Então anotem aí, população, conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie. E comunidade, conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Quem não lembra, esqueceu ou prefere anotar para não esquecer, melhor. E por que tipo, tem nada Por que você não me lembrou ali? Não, mas tem nada a ver com essa minha pergunta. Mas por que bairros periféricos o pessoal chama de comunidade? De comunidade? Não sei. Favela eu sei. Porque Por causa da plantinha, né? Porque é aglomerado, muita coisa junta. Entendeu? Deve ser isso. Porque comunidade é conjunto de espécies diferentes juntas. Então, posso. População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade, conjunto de indivíduos de espécies diferentes. A pele é um órgão. Maior. Parte de qual sistema? Tecido epitelial. Epitelial é muito Epitelial. O sistema da pele. Ela tem um sistema próprio, qual parte ela quer? Epitelial. Professor, mas tanto a população quanto a comunidade é numa mesma área. Numa mesma área, sim. Aí é o que eu vou falar agora que já entra a comunidade. Aquele negócio, comunidade, na comunidade tem população, na população não tem comunidade. Exatamente, olha só. Na comunidade, você pode ter a comunidade com várias espécies diferentes. Tá? E aí, a comunidade de várias espécies vivendo em um meio, a gente chama de ecossistema. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, o ecossistema manguezal, pensem nesse ecossistema. O que vai vir na cabeça de vocês? O solo, como que é? Afunda muito, né? É lodoso, ok. As árvores, como é que é a raiz? Para fora do solo um pouquinho, né? Bastante. Então, olha só. A gente consegue visualizar que naquele local a característica específica está ali. Então, a gente chama de ecossistema. Ecossistema restinga. Alguém já viu? Já foi? O solo é arenoso, tem cacto, tem clúzia, tem muriri. As espécies que vivem ali são típicas daquela região. A gente chama, então, de ecossistema. Então, se a gente pegar no geral, nosso planeta, existem vários tipos de ecossistemas, vocês concordam? Sim. E aí, num todo, a gente chama de biosfera. É toda essa diversidade
que existe no nosso planeta. Faz todo sentido. Todo sentido, né? Foi, gente, até aqui? Ó, tá quase acabando, tá? Faltam 20 minutos. Vou só finalizar isso aqui. Pode. Você vai fazer o quê, meu amigo? Beber água? Tá. Não, porque eu ia pedir um favor, mas pode não. Ó, então vamos lá. Espécie. Presta atenção. Espécie, galera. Para ser considerado espécie, a gente chama de toda espécie. São organismos que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, qual é a nossa espécie? Homo sapiens. Nossa espécie tem macho e fêmea e que se cruzam e geram descendentes férteis. É claro que existe exceção. Existem pessoas que são estéreis, tá? Ok. Mas, no geral, a nossa espécie cruza por reprodução sexuada e gera descendentes férteis. Tem como pegar espécies diferentes e cruzá-las entre si e geram descendentes. Só que os descendentes não são férteis, são chamados de híbridos. Vocês já ouviram falar? Tigreão, zebralo, tá? Então você pega espécies diferentes e cruza. Essa espécie não vai gerar descendentes férteis, tá bom? Porque são de espécies diferentes. Os ancestrais não são da mesma espécie, tá? Quem nunca viu, depois coloca no Google lá pra vocês verem esses bichinhos que são híbridos. Inclusive são bonitinhos, eu acho, né? Tá bom? Zebralo é bonitinho, tigreão é bonitinho. Depois vocês olham lá. Bom, eu acho. Então vamos lá. O mapa mental não vai dar pra finalizar hoje, porque tem muita coisa. Mas alguns tópicos vocês têm que saber. Beleza? Então presta atenção aí. A biota. Classificação desse termo, biota. São seres vivos na natureza. Seres vivos na natureza. A gente chama de biota. Tá? Biótopo são os fatores abióticos. O que são fatores abióticos? Que não possuem vida, não tem vida. Por exemplo, pH, solo, luminosidade. Então são fatores abióticos. Isso a gente chama de biótopo. Beleza? Bioma é a forma de vegetação. Tá? Bioma, Mata Atlântica. Beleza? Tem aquela conformação toda. Toda a característica lá. Exemplo, Caatinga, Cerrado, então uma coisa mais abrangente. Você tem aquele local, se bem que se a gente pegar a imagem da Mata Atlântica de muitos anos atrás e comparar atualmente, está cada vez mais reduzindo. Então se não tiver área de preservação, vai sumir cada vez mais, tá? Tá bom? Habitat, nicho ecológico, sempre cai em vestibular. Isso aqui, gente, vocês têm que comer com arroz e feijão. Tem que saber essa diferença. Sério. Tá? O habitat é o local onde a espécie vive. Qual é o seu habitat? Sua casa. Né? Aí você dá a localização. Não precisa falar, mas é tal, tal, tal. Qual é o seu habitat? A sua casa. Rua, tal, tal, tal. Bairro, tal, tal, tal. Esse é o habitat. Então, o habitat da espécie, quando cai no vestibular, vocês têm que pensar assim, é o local em que ele se encontra, ele vive ali. Porém, o nicho ecológico é o local onde ele tem relações. Por exemplo, ó, meus nichos ecológicos. Meu trabalho, tá? A cidade que eu morava, eu sempre tô lá. Entendeu? Eu saio para comer em determinado lugar. Então, a mesma coisa acontece com os animais. Eles moram em um local. A toca, vamos pensar assim, é aqui, é o habitat. Mas à noite, eles saem para caçar, eles saem para beber água, eles saem para se reproduzir. Então, esses diferentes locais são chamados de nicho ecológico. Então, tem muita gente que troca isso aqui, que confunde isso aqui. Então, não pode esquecer. Tá bom? Pensa assim dessa forma. Alguma dúvida? Não? O que é o bicho com ela? Vamos finalizar aqui. O que aonde? Tá? Se ele sai dali para comer, dependente da dieta dele. Se ele está se deslocando para pegar aquele animal, por exemplo, ou vegetal, aí já é um nicho ecológico. A partir do momento que ele sai do localzinho dele de conforto. Tá bom?